Olá, eu sou o professor Márcio Miguel e esta aula é para falar sobre o governo Getúlio Vargas de 1951 a 1954. Aqui já começamos com um refrão surgido em 1951 que vai abordar as eleições de Getúlio Vargas. Você tem bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu e tu não vai botar? Já enfeitei o meu e tu vais enfeitar? Então, observe que essas marchinhas já mostram uma característica importante de Getúlio Vargas, que seria o populismo. Pois então, nós temos duas características importantes do governo de Getúlio Vargas. Como você pode ver nessas imagens, você tem o trabalhismo, que estava presente no governo passado, que foi nesse intervalo de 15 anos. Basta você olhar para essa imagem, que você tem o trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. Lembrando que o Estado Novo foi esse intervalo de 37 a 45, em que o Getúlio Vargas implantou no Brasil uma ditadura. Neste caso, ele, nesse segundo governo, repete essa fórmula de estar ligado ao povo. E outra característica que ele também mantém, que vai ser bastante problemático, é uma característica nacionalista. Como você pode ver nesta imagem, você tem aí retratando o ouro negro que dará a independência do Brasil, retratando o caso do petróleo. Neste caso, podemos observar que o Getúlio Vargas ele vai trazer algumas características importantes. A primeira é que, como ele está num processo democrático, então ele vai acumular inimigos. Nesse caso, ele vai ter uma forte oposição da UDN, União Democrática Nacional, partido liderado pelo jornalista Carlos Lacerda. Ligado a isso, o Getúlio Vargas vai enfrentar, nesse novo governo, uma desvalorização salarial dos trabalhadores. Ele vai perceber que isso aconteceu por causa do acelerado aumento do custo de vida nas cidades. E nós temos também uma crise política muito forte no seu governo, porque o Getúlio Vargas ele vai defender uma base nacionalista, isto é, ele vai querer que as empresas estatais em setores estratégicos da economia seja predominante e que o Estado limitasse a influência do capital estrangeiro. Já os defensores dos liberais, eles acreditavam que o desenvolvimento deveria ser realizado com capital estrangeiro e uma intervenção limitada do Estado. E aí, claro, nós sabemos que o Dutra ele era liberal e de repente aparece o Getúlio Vargas, que é nacionalista. E aí, isso é representado num plano econômico que o Getúlio Vargas vai desenvolver, chamado LAFER, que uma das grandes propostas desse plano vai ser criar novas estatais para a exploração dos recursos naturais. Tanto é que ele vai desenvolver uma campanha que é o Petróleo é Nosso e vai desenvolver a criação da Petrobras. Pois então, quando a gente olha para o setor econômico de Getúlio Vargas, fica claro perceber esse nacionalismo econômico, tá bom? Que seria essa política econômica intervencionista do Estado, fazer a criação de várias estatais. Para isso, ele vai fundar o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, de 1952, que tem como objetivo o reaparelhamento de portos e ferrovias, e o aumento da capacidade de armazenamento e a ampliação do potencial elétrico. Para isso, ele também vai desenvolver essa campanha do ouro negro, fazendo com que o povo pressione os políticos a criar um estatal. E aí, claro, isso bate de frente com os Estados Unidos, que deseja explorar esses recursos aqui. E aí nós temos a fundação da Petrobras em 1953. E aí, claro, essa redução dos empréstimos dos Estados Unidos
vai vir justamente porque o Getúlio Vargas, ele não deixa as empresas multinacionais vir para o Brasil com tanta facilidade, ele não deixa o setor privado explorar os recursos naturais do Brasil, e isso acaba fazendo com que ele ganhe inimigos. E tudo isso vai ter um aumento da inflação, e o fator vai ser principalmente a desvalorização cambial, esse processo de exportar e importar, e as dificuldades que os Estados Unidos começam a implantar na economia brasileira. E aí, tentando resolver este problema e ganhar o apoio da população, o Getúlio Vargas, junto com o seu ministro do Trabalho, que é o João Goulart, vai ter a brilhante ideia de aumentar em 100% o salário mínimo. Vocês podem ver que isso não foi muito bem visto por militares, a imprensa, partidos políticos, em especial a UDN, e os empresários. A oposição foi tão forte, sobretudo dos militares, que não entraram no reajuste salarial, que Vargas demitiu o João Goulart 8 meses após ter sido assumido o cargo. Vargas, porém, manteve a proposta e garantiu o aumento salarial de 100%, porque ele queria se aproximar das massas. E aí, claro, a oposição ferrenha, porque alguém iria pagar essa conta. Pessoal, observe que aqui o Vargas ele já acumulou alguns inimigos importantes. Primeiro, os Estados Unidos, pelo fato de não deixar ou facilitar a entrada dele na nossa economia. Segundo, nós temos uma forte oposição de militares e dos empresários, porque ela acabou aumentando o salário mínimo em 100% e acaba tendo algumas medidas que é voltada mais para os trabalhadores. E tudo isso vai desembocar na crise política. Ora, primeiro, como a gente falou, o Carlos Lacerda, ele acaba fazendo diversas críticas e os jornais acabam acompanhando todo esse processo. Os jornais, eles acompanham tudo isso porque eles precisam do dinheiro das multinacionais, das propagandas das multinacionais para poder sobreviver. E o Getúlio Vargas, como ele proibiu essas empresas de virem ou dificultou a sua vinda para cá, acabou então fazendo com que as grandes jornais de circulação ficassem contra ele. Então, muitas críticas negativas em relação a isso. Nós teremos também a marcha das panelas vazias e a greve dos 300 mil. Isso vai acontecer porque a população tinha um custo de vida muito alto, o salário estava muito baixo e a inflação estava muito alta. Então, os trabalhadores começam a desacreditar que Getúlio Vargas possa resolver os problemas. E aí vai acontecer um atentado na rua Toneleiro contra o Carlos Lacerda, que era o maior inimigo de Getúlio Vargas, e nós teremos aí uma implicação importante, porque nós teremos as investigações que vão concluir que o mandante do crime era Gregório Fortunato, chefe da segurança do Palácio do Governo. E aí, claro, as pessoas começaram a ligar esta ideia ao Getúlio Vargas. Os jornais passaram a acusar o Getúlio Vargas de ter planejado o crime. Posteriormente, comprovou-se que a ação havia sido planejada por apoiadores do presidente e membros de seu governo, mas sem o seu conhecimento. E claro, toda essa pressão vai fazer com que, em 24 de agosto de 1954, ocorra o suicídio de Getúlio Vargas. Esse suicídio, ele tem muitas características políticas, porque ocorreu uma reviravolta muito forte das consequências desse processo. A oposição conservadora se enfraqueceu e o populismo fez com que a população agarrasse
as ideias de Getúlio Vargas e culpasse todos esses inimigos dele. Para que a gente possa concluir esta aula, vamos ver aqui como seria essa carta testamento dele. Veja o que ele diz: tornei-me perigoso aos poderosos do dia e às castas privilegiadas. Ora, você pode ver quem são os poderosos judias e as castas privilegiadas. De cara você tem os partidos políticos, a elite, os Estados Unidos. Continuando. Velho e cansado, preferi ir prestar contas ao Senhor, não de crimes que não cometi, mas de poderosos interesses que contrariei. Ora porque se opunham aos próprios interesses nacionais, ora porque exploravam impiedosamente aos pobres e aos humildes. Só Deus sabe das minhas amarguras e sofrimentos. Que o sangue de um inocente sirva para aplacar a ira dos fariseus. Agradeço aos que de perto ou de longe trouxeram-me o conforto de sua amizade. A resposta do povo virá mais tarde. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram o meu ânimo. Eu vos dei minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Então, pessoal, vocês podem ver aí a carta que o Getúlio Vargas escreve e que acaba trazendo uma reviravolta enorme na política brasileira.